A luta pela sobrevivência. É duro a luta do ser humano pela sobrevivência em todos os sentidos. Eu me lembro de quando deixei a roça, a minha cidade de Cachoeira e São Félix, o interior da Bahia, e parti sem medo com o meu tio Cosme para a casa da minha tia Maria das Neves em Salvador em busca de um emprego. Em Salvador trabalhei em Marechal Rondon com o meu primo Tonho carregando água no jegue para vender nas casas, nas construções do novo bairro, e depois trabalhei alguns anos na terraplanagem na firma de Ilho Teles Magalhães com meu tio João com tratores fazendo estradas e rodagem, e também nas fazendas. Nela eu aprendi a dirigir carro e operar tratores. Nestas andanças namorei uma moça muito linda e bonita de cabelos longos da cidade de Itabuna em Salvador, no barril de Brotas. Ela gostava muito de mim e eu também dela. Ela me deixava louco de prazer e de amor com aquele beijinho doce, meigo, quente, gostoso de fechar os olhos, cheio de carinho e suspiro dobrado que ela tinha de chegar a levantar do chão e até de babar os dois nos beijos de tanta vontade e prazer de namorar. Mas não deu certo porque eu era muito namorador, tinha outras namoradas. E ela descobriu, ficou muito nervosa, e terminou o namoro dizendo que iria fazer o mesmo comigo também. Aí a casa caiu para mim e eu fiquei sem chão, triste de coração abatido por ter perdido a namorada que eu mais amava. Apaixonado por ela, comprei um violão, comecei a cantar músicas de Valdir Soriano, Roberto Carlos e de muitos outros mais. Então, apaixonado e para eu não haver ela nos braços de outro, ou não dar o meu braço a torcer, deixei Salvador e parti rumo a São Paulo, a cidade grande, em busca de um emprego melhor e que eu pudesse estudar à noite, pois queria ser cantor, artista e ator. Depois a minha ex-namorada de Itabuna se arrependeu por ter terminado comigo e entrou em desespero me procurando por toda parte em Salvador, até pelos os rádios. Eu soube depois de muito tempo por uma tia minha lá de Cachoeira. Ela tinha ouvido anunciando nos rádios a minha procura, mas eu já estava aqui em São Paulo há alguns anos. Depois eu voltei a Salvador e procurei ela por toda parte e não a encontrei. Ela era empregada doméstica, trabalhava e dormia lá mesmo no serviço e pagava aluguel para os seus pais morar em Salvador, no bairro de Brotas. Pois, já tinham se mudado e ninguém sabia me informar aonde estavam, então, ficamos sem contato. Não sei se ficaram em Salvador ou se voltaram lá para Itabuna. Os pais dela gostavam muito de mim e eu também deles. Mas no fogo da minha juventude eu queria pegar todas as meninas. Vivia sempre com todo o gás e apetite sexual que quase todos os fins de semana por onde eu andava, eu ia trocar o óleo, namorar, paquerar as primas, as quengas das casas noturnas, lugar conhecido popularmente como cabaré, Casa da Luz Vermelha. Lá eu também tive as minhas paixões, e mais eu pegava, mais eu queria e não matava minha fome. Na verdade, a vida, as farras são muito boas. Mas biblicamente falando, é tudo ilusão, tudo passa. Vamos ao assunto anterior. Aqui em São Paulo cheguei apaixonado, só pensado nela. Entrei na construtora Camargo Corrêa como ajudante geral nas construções de algumas estações do metrô. A Camargo Corrêa foi uma bênção, um pai e uma mãe para todos nós, nordestinos, e para outros também, dando camas, mesas, cobertores, roupas, comidas e alojamentos para todos os trabalhadores. Nela entrei como ajudante geral, depois meio oficial de pedreiro, mais pra frente pedreiro de acabamento e de fachada. Trabalhei nas construções das estações do metrô, Praça da Sé, Luz, São Bento e Liberdade por vários anos. Depois que saí da Camargo Corrêa, trabalhei em várias outras firmas aqui em São Paulo e depois fui para o Rio de Janeiro. Trabalhei alguns anos na construção do Hospital Marcelo Dias da Marinha e no aeroporto do Galeão como pedreiro de acabamento e de fachada. Lá no Rio de Janeiro consegui estudar à noite e terminar o primário fazendo supletivo na escola Machado de Assis, no Lins Vasconcelos do Meyer. Lá também gostei de umas colegas de classe que me deixaram apaixonado. Eu sempre vivia chorando, que as minhas lágrimas caíam dos meus olhos, pensando na minha mãe que trabalhava lá na roça no Cabo da Enxada, e por eu não ter um bom estudo e comecei a estudar depois de adulto à noite no Mobral. Gostava muito de tocar violão e cantar aos domingos lá no Jardim da Quinta da Boa Vista, no Rio de Janeiro. Um dia eu tocando violão deitado no gramado de Papo-Porá conheci uma morena que me deixou saudade, louco e gamadão. Ela era versista, repentista, compositora, popular, comunicativa, alegre e cantava muito bem. E eu com o meu violão acompanhei ela cantando as suas lindas canções junto com as moçadas, com as rapaziadas que ali estava. A morena, linda e faceira de vestido longo, me deixou tão gamado,
Emocionado, admirado e apaixonado que eu compus uma linda música em ritmo de samba no estilo de Martinho da Vila inspirado pensando nela, só que eu perdi o contato dela, nunca mais a vi. Depois voltei para São Paulo, continuei a trabalhar e a estudar à noite, fiz o supletivo no Colégio Modelar, consegui terminar o primeiro e segundo grau, completo. Morando nos alojamentos das firmas, trabalhando durante o dia de pedreiro e estudando à noite com muita luta, responsabilidade, força de vontade, e graças a Deus que eu nunca repeti de ano. Aqui em São Paulo estudei áudio, produção, música, teatro, teologia, aprendi a tocar violão, cavaquinho, guitarra, banjo e outros mais e várias profissões. Participei de alguns grupos musicais, como, de samba, pagode, coral do Hospital das Clínicas, música gospel nas igrejas e de várias apresentações teatrais atuando como ator amador. No samba eu gostava muito de cantar e tocar músicas de Martinho da Vila e de outros mais. Hoje trabalho há vários anos no Hospital das Clínicas como encanador no setor de manutenção. Já estou aposentado, mas ainda continuo trabalhando e graças a Deus que eu tenho a minha casa própria e o meu simples e humilde estúdio caseiro de onde eu mesmo faço as minhas gravações e edições usando as novas tecnologias e aprendendo a cada dia mais que passa através dos aplicativos no celular, dos programas do computador e dos vídeos aulas pela internet. Compus várias músicas e poesias. Escrevi também 16 livros e editei um só livro que é Os Grandes Erros de Pastores, onde eu cito os erros de pastores e de todos nós também e que perfeito é somente Deus, o nosso Criador. Hoje eu sou um simples e humilde produtor musical e de montagens, fotográficos, vídeos e de outros mais. Faço tudo isto com prazer. Para mim é uma grande terapia que me ajuda a viver e a rejuvenescer. Aqui em São Paulo trabalhei também alguns anos por conta própria como pedreiro bruto. Acabamento e de fachada. Eu e o meu irmão construímos várias casas aqui no bairro e na capital. Nós pegávamos na fundação e dávamos na chave que chegamos até a pensar de abrir uma firma. Cheguei até ao ponto de eu mesmo construir a minha própria casa. Eu trabalhei de pedreiro até em boate fazendo camas redondas para os casais, onde também eu conheci várias naturezas lindas de deixar um homem desgovernado, animado e apaixonado. Nunca gostei de andar nas bebedeiras, vícios nenhum, gosto sempre de me manter conservado, Deus. E a saúde em primeiro lugar. Nasci e me criei na roça, no interior da Bahia, na cidade de Cachoeira e São Félix, em uma fazenda chamada de Tororó, perto da Fazenda Vitória. Nas minhas andanças por este mundo afora tive várias paixões em Cachoeira, Santo Amaro da Purificação, Itaquara, Guanambi, Salvador, Rio de Janeiro e São Paulo, e até em algumas igrejas. Se eu tenho algum filho por aí não sei, só Deus sabe. Em Santo Amaro da Purificação eu tive uma namorada que também mexeu com o meu coração. Eu gostava muito dela e ela também de mim, mas não deu certo, houve um atropelo. Ela era muito linda, de beijo doce e carinhosa, amorosa, inteligente, trabalhava no caixa do supermercado da cidade e morava na Invasão. Porém, eu estava a passeio na casa dos meus pais que também morava na Invasão. Trabalhei alguns meses de pedreiro em Santo Amaro da Purificação fazendo reforma nas casas e nas lojas. Reformei também a casa dos meus pais. Depois voltei para São Paulo porque eu queria mesmo era ganhar mundo e ser artista. Eu trouxe meus pais e meus irmãos para cá aos poucos. Na época meu pai estava muito doente com um problema respiratório, pressão, coração, fígado, úlcera e precisava de um bom tratamento médico, mas não foi possível. Aí, naquele corre-corre nas igrejas e nos hospitais aqui em São Paulo não teve jeito. Mais tarde o meu velho pai veio a falecer nos nossos braços. Um dia antes dele morrer a minha irmã caçula, que ainda era criança, estava sentada no chão, brincando de boneca, terra, e arapuca de pegar passarinho, e ele olhou para ela e para mim com aquele olhar triste de despedida e falou comigo através dos seus olhos, para que eu cuidasse da família. Eu, como o filho mais velho, tive que cuidar de todos os meus irmãos que estavam aqui e da minha mãe que está comigo até hoje e a minha irmã caçula também cuidando dela. E com isto, minha mãe já está chegando a quase aos 100 anos de idade. Ajudei a criar também alguns sobrinhos e sobrinhas e através deles eu aprendi muitas coisas boas sobre computador e também através de um grande amigo irmão em Cristo Jesus, técnico de informática, de computador, cantor gospel e músico, bem inteligente que instalou muitos programas bons de gravação no meu computador, pois, eu agradeço a Deus, por ter boa amizade com ele. E sempre eu brinco com ele fazendo um papel de Chico Anísio que dizia,
Caba bom, eu gostaria de ter um filho assim, pois, eu sou muito brincalhão. E até hoje estou aqui lutando, estudando, pesquisando, gravando os meus vídeos usando o fundo verde que é o pano verde, o programa do João McKay, e também o gravador de voz, e a voz do narrador que está lendo os meus textos, e gravando. Então, estes aplicativos estão me ajudando muito a realizar os meus sonhos. Fiquei sem casar, sem formar a minha família para cuidar e ajudar a criar os meus irmãos e alguns sobrinhos, mas eu não me arrependo. Hoje todas as minhas irmãs também estudaram e estão trabalhando em hospitais. E o meu irmão, que foi um grande parceiro meu de trabalho nas construções civis, está também comigo. Estamos cuidando dele porque ele está meio travado com problemas de saúde, mas ele está bem atualizado nas redes sociais através do computador e do celular que serve de terapia. Eu cheguei a conviver com uma loira muito bonita de encher os olhos, carinhosa, mas era falsa, mentirosa, maldosa, interesseira, exploradora, ciumenta, doente e possessiva. Ela esforçou-me para que eu andasse de aliança no dedo, para que eu ficasse preso a ela. Ela tinha o coração mau, era dominante e perigosíssima. E ainda queria que eu fizesse conta conjunta com ela no banco. Ela queria até que eu vendesse a minha casa para morar no centro de São Paulo e que a minha mãe com os meus irmãos que se virasse aí. Fiquei muito triste, assustado, pois, eu percebi o golpe dela. Ela já tinha feito isto com muitos homens que conviveram com ela, de deixar-nos eles só com as roupas do corpo. Naquela situação eu olhei para ela, e para minha mãe e os meus irmãos eu preferi ficar com a minha mãe e com os meus irmãos, melhor dizendo com a minha família, e eu fiz de tudo e terminei com ela numa boa, e sem violência. Mas deste dia em diante eu fiquei traumatizado com mulheres para casamento e de andar com aliança no dedo, que eu até joguei a aliança fora para nunca mais usar. E passei muito tempo sem namorar firme com ninguém. Hoje eu estou com uma pessoa cabeça, cuidadosa, humilde, econômica, compreensiva, de mente aberta, atualizada, pra frente, que sabe separar as coisas, e não é daquela que gosta de estar vasculhando o celular do marido e nem eu, o dela, procurando o que não deve, confusão e separação. Ela é evangélica, da mesma fé minha em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ela é, lá de Parelhas, Rio Grande do Norte, é gente boa, de boa família, não é maldosa e nem ciumenta, doentia, tem um bom coração e nunca brigamos. Pois, ela é consciente que não somos donos de nada, de ninguém, nem de nós mesmos. Dono é Deus, o nosso Criador. Só que ela, por ter uma idade avançada, não pode me dar o que eu mais gostaria: um filho, um sangue meu, para ser o meu herdeiro e continuar a minha geração. Mas Deus proverá, Ele sabe de todas as coisas. Pedro Sena, Estúdio Pescador.